A serpente no Éden falava? Na jornada de fé, é comum que aqueles que acreditam em Deus se deparem com questionamentos intrigantes como: como é possível que uma serpente tenha falado? Você realmente acredita nisso? Um dos temas que despertam grande interesse e estudo na Bíblia é a referência à serpente no terceiro capítulo de Gênesis, onde ela tentou Eva e, consequentemente, a humanidade foi corrompida. Mas como devemos entender essa serpente? Seria uma criatura falante por si só ou teria sido influenciada por algum tipo de espírito? A primeira passagem bíblica que cita a serpente está no capítulo 3 do livro de Gênesis, que assim diz: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse: Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. A pergunta é: foi Satanás a serpente em Gênesis no capítulo 3? Sim, a serpente em Gênesis capítulo 3 era Satanás. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Muitas pessoas acreditam que, na antiguidade, as serpentes possuíam a capacidade de falar. No entanto, essa concepção está equivocada. O que de fato ocorreu foi que Satanás entrou na serpente, assumindo o controle dela. Isso aconteceu porque a manifestação de Satanás em sua forma natural certamente teria aterrorizado Eva, comprometendo assim todo o seu plano. Tenha em mente que Satanás foi banido do paraíso celestial, no entanto, ele não teve seus poderes anulados. Ele compartilhou o convívio com Deus, adquirindo conhecimento sobre o divino processo de criação e a maneira como Deus nos moldou. Ele possui um profundo entendimento da biologia humana. Depois de Eva e seu marido terem cometido pecado contra Deus, o pecado entrou no mundo e Deus pronunciou sentenças para cada um dos transgressores: Adão, Eva e, especialmente, para a serpente, que é o inimigo de Deus, Satanás. E assim diz a palavra: Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Desde então, a serpente rasteja humilhantemente sobre seu próprio ventre, nutrindo-se do pó da terra para sua sustentação. Mas qual é a implicação dessa sentença para nossas vidas? Ela nos ensina a necessidade de vigilância e extrema cautela. O Gênesis nos lembra que o homem foi criado por Deus a partir do pó da terra, e a Bíblia afirma que Deus conhece nossa frágil constituição, reconhecendo que somos feitos de pó. Desde o momento do pecado, a humanidade tem vagado em busca de si mesma, perseguida pelo rastejar da serpente e, lamentavelmente, alimentando-a continuamente desse pó. Essa é a condição do homem pecador. O mundo jaz no maligno, imerso na deterioração causada pelo pecado original da antiga serpente, que é Satanás. Apesar dos esforços do ser humano em escapar da influência da serpente, muitas vezes, inadvertidamente, deixa cair o pó da terra ao longo do caminho, fortalecendo-a ainda mais. Mas como exatamente deixamos esse pó cair? A resposta é o pecado. Cada vez que o homem peca, ele deixa para trás uma parte de sua essência, como se estivesse se degradando e perdendo partes preciosas de sua composição. Todo pecado nutre a serpente, que se arrasta atrás de nós,
observando atentamente cada passo errado, cada falha e erro. E o que acontece em seguida? Ela não apenas absorve isso, mas vomita acusações, as consequências do que semeamos, na forma de medo, tormento e, em última instância, morte. A sentença de Deus ao animal amaldiçoado não se resumiu apenas a isso. Deus proferiu ainda mais palavras: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Ao longo de toda a história da humanidade, os pecadores foram perseguidos pelo rastro da serpente, enfrentando sua influência sem meios de defesa. No entanto, uma promessa resplandeceu: surgiria alguém que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Esse alguém é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não esteve livre do rastejar da serpente, foi tentado, mas não pecou, foi acusado, mas sem causa, foi perseguido sem dever absolutamente nada, perdoou, salvou, curou, libertou, renovou. O Filho do Altíssimo veio para desfazer as obras do diabo, para dar um pontapé certeiro no estômago da serpente para ela jogar tudo para fora e nunca mais, contra os filhos de Deus, incitar a acusação que os deixem prostrados. E a batalha estava travada no Getsêmani, jardim onde Jesus orava costumeiramente. Em sua última oração, ele sabia que seria ferido no calcanhar como Deus disse, porque o veneno da serpente causaria um peso tão grande que todos os pecados do mundo estariam sobre ele, sem este ter um pecado sequer. Caminhou para o Calvário cuspido, açoitado, rejeitado, sofrendo. Foi levantado da terra, posto na cruz. Seu sangue foi vertido, sentiu o desamparo do Pai, mas quando bradou: "Está consumado, está pago", tetelestai, que quer dizer, está tudo pago em grego. Este mesmo calcanhar ferido se levanta e agora, com toda a força, esmaga a cabeça da serpente, a ferindo, a vencendo, triunfando sobre ela. Ele venceu. Jesus venceu, por ele somos mais do que vencedores. A antiga serpente não pode mais se alimentar dos pecados do passado, presente e futuro de um pecador salvo por Cristo, lavado, remido, perdoado pelo Senhor.